A chuva golpeava contra as janelas do Hospital Mercy como pequenos punhos exigindo entrada. Eu estivera de pé por 16 horas seguidas, meus uniformes hospitalares agarrando-se à minha pele, o cheiro antisséptico queimando minhas narinas mesmo depois de todos esses anos. 3 cirurgias de emergência, 2 paradas cardíacas e uma criança com pneumonia que me lembrava demais meu irmão quando éramos crianças. Meus ombros doíam como se alguém tivesse substituído meus músculos por concreto. Olivia, você precisa ir para casa, Dr. Ur Patel disse, seus olhos escuros semicerrados com preocupação enquanto ela escaneava meu rosto. Você parece que está prestes a desmaiar. Forcei um sorriso. Apenas mais um prontuário para atualizar e eu sairei daqui. A verdade era, eu não me importava de ficar. Meu apartamento-estúdio seria frio e vazio, contas espalhadas pelo balcão da cozinha como folhas caídas. Os cobradores de dívidas médicas do papai teriam deixado outra mensagem de voz, suas vozes melífluas enquanto ameaçavam tirar o pouco que me restava. Pelo menos aqui, no brilho fluorescente do hospital, eu era alguém que importava. Terminei minhas anotações e arrastei-me em direção à saída do pessoal, empurrando a porta pesada para a baía de ambulâncias. A chuva havia diminuído para uma névoa suave que beijava meu rosto. Puxei minha jaqueta fina mais apertada em torno de meus ombros e comecei a caminhada de 15 minutos até meu apartamento, passando pelo estacionamento dos funcionários onde eu não podia pagar para manter um carro. Foi então que notei o Bentley preto. Ele estava parado como uma pantera pronta para atacar, brilhando sob as luzes da rua apesar da chuva, seus vidros tão escuros que pareciam absorver a noite. Estava estacionado na zona apenas para ambulâncias, mas ninguém ousara multá-lo ou rebocá-lo. Algo nele fez minha pele arrepiar-se com desconforto. Enquanto eu passava, a porta traseira abriu. Vislumbrei um interior de couro que provavelmente custava mais do que meu salário anual. Um homem saiu, seus movimentos fluidos e deliberados como um dançarino ou um predador. A luz da rua pegou seu perfil. Queixo forte, nariz reto, cabelo escuro penteado para trás da testa. Ele vestia um terno cinza carvão que parecia moldado em seus ombros largos. O tecido tão fino que parecia capturar e liberar luz a cada respiração que ele dava. Acelerei meu passo, segurando minha bolsa mais perto do meu corpo. Neste bairro, homens que pareciam assim, que possuíam carros assim, estavam perdidos ou procurando encrenca. Enfermeira Bedford. Sua voz rolou como um trovão distante, suave, mas imponente o suficiente para me congelar no lugar. Eu me virei lentamente, meu cansaço momentaneamente esquecido. Eu o conheço. Ele se aproximou com passos medidos, mãos nos bolsos, casual mas calculado. Agora eu podia ver seus olhos, da cor de uísque contra a luz do fogo. Eles me avaliavam com uma intensidade que me fazia sentir como se estivesse sendo vista e dissecada simultaneamente. De perto, notei uma cicatriz fraca curvando-se ao longo de sua maçã do rosto esquerda. A única imperfeição em um rosto de outra forma impecável. Não, ele disse, sua boca curvando-se em algo que não era bem um sorriso. Mas eu a conheço. Olivia Bedford, 27, enfermeira do pronto-socorro, formou-se no topo de sua turma, apesar de trabalhar em 2 empregos. Meu coração saltou como um coelho assustado. Quem é você? Adrian Russo. Ele estendeu uma mão que eu não peguei. Se a rejeição o incomodou, ele não demonstrou. Eu tenho uma proposta para você. É meia-noite, Sr. Russo. O que quer que esteja vendendo, não estou comprando. Comecei a me virar. É sobre a dívida de seu pai. As palavras me agarraram como um anzol. Parei, minha respiração presa. O que você sabe sobre meu pai? Eu sei que ele a deixou com $300.000 em dívidas médicas quando morreu. Eu sei que os cobradores estão ameaçando penhorar seus salários. Ele se aproximou perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de sua colônia. Algo amadeirado e caro que me lembrava florestas que eu nunca visitara. Eu posso fazer isso desaparecer.
Sinos de alerta tilintaram em minha cabeça. Homens como ele não ofereciam ajuda sem esperar algo em troca. Por que você faria isso? Preciso de uma enfermeira particular para minha irmã. Ela foi ferida em um acidente. Ela requer cuidados discretos 24 horas por dia por algumas semanas. Seus olhos nunca deixaram os meus. O pagamento é excelente o suficiente para quitar a dívida de seu pai e começar do zero. Se você precisa de uma enfermeira particular, existem agências. Preciso de alguém em quem possa confiar. Sua voz endureceu nas bordas. Alguém sem conexões que possa fazer perguntas incômodas. Eu deveria ter ido embora. Cada instinto gritava para correr, mas o cansaço e o desespero nublaram meu julgamento. 3 anos afogada em dívidas, comendo miojo enquanto trabalhava 60 horas por semana, vendo os juros compostos mais rápido do que eu podia pagar. Que tipo de lesão estamos falando? Algo cintilou em seus olhos. Aprovação, talvez. Ferimento à bala no abdômen. Ela está estável, mas precisa de monitoramento. Você ficaria em minha propriedade até ela se recuperar. E se eu disser não? Sua expressão não mudou, mas a temperatura ao nosso redor pareceu cair 10 degrees. Então você vai embora e continua sua vida. Mas a oferta expira esta noite. Olhei para o Bentley, então de volta para o hospital, onde eu passaria mais 16 horas amanhã, por mal o suficiente para cobrir meu aluguel. Preciso pensar sobre isso. Claro. Ele enfiou a mão no paletó e tirou um cartão de visita, grosso e creme, com apenas um número de telefone gravado em preto. Você tem 1 hora. Antes que eu pudesse responder, seu motorista, uma montanha de homem que eu não havia notado até agora, abriu a porta do carro. Adrian Russo escorregou para dentro com uma economia graciosa, a porta fechando com um baque suave que de alguma forma soou final. Fiquei ali na chuva nebulosa, o cartão pesado entre meus dedos, enquanto o Bentley se afastava. Minha mente corria com possibilidades. Nenhuma delas boa. Enfermeira particular para um ferimento à bala que não estava sendo tratado em um hospital. Ou sua irmã era procurada pela polícia, ou ele estava envolvido em algo ilegal. Provavelmente ambos. Mas os cobradores de dívidas tinham ameaçado ir atrás de minhas poucas economias em seguida. O pensamento de perder o fundo de emergência que eu havia juntado centavo por centavo me deixava fisicamente doente. Eu poderia denunciá-lo à polícia. Mas o que eu diria? Um homem rico me ofereceu um emprego. Eles ririam de mim na delegacia. Caminhei para casa atordoada, o cartão queimando um buraco em meu bolso. Meu apartamento estava tão frio e vazio quanto eu esperava. Contas espalhadas pelo balcão, o carimbo vermelho de aviso final, como um grito no envelope de cima. Peguei meu telefone e o encarei, meu dedo pairando sobre o número no cartão. Assim que eu estava prestes a discar, meu telefone tocou. Número desconhecido. Sua hora ainda não acabou, eu disse depois de atender. A risada de Adrienne Russo foi suave e perigosa. Tempo é um luxo que raramente ofereço aos outros, senhorita Bedford. Você decidiu? Quanto? Perguntei abruptamente. $10.000 por semana mais despesas. A dívida desaparece independentemente da duração do seu serviço. Minha respiração ficou presa. Isso era mais dinheiro do que eu ganharia em 3 meses no hospital. E tudo o que tenho que fazer é cuidar de sua irmã? Sim. A palavra pairou entre nós. Simples, mas carregada de complicações não ditas. Quando eu começaria? Esta noite. Fechei os olhos. Preciso fazer as malas. Tudo será providenciado. Claro que seria. Homens como ele não deixavam detalhes ao acaso. Preciso informar o hospital. Já cuidamos disso. Eles acreditam que você tirou uma licença de emergência familiar. Um arrepio subiu pela minha espinha. Há quanto tempo ele estava me observando, planejando isso? Senhor Russo, eu nem sei para onde estou indo. Meu motorista está do lado de fora de seu prédio. Atravessei até a janela e afastei a cortina fina.
O Bentley preto estava parado no meio-fio como um predador paciente. O mesmo homem-montanha estava ao lado dele, seu olhar fixo em minha janela do terceiro andar. Ele não acenou nem reconheceu que me viu, mas eu sabia que sim. Isso era loucura, pura insanidade. No entanto, me peguei dizendo, estarei lá embaixo em 5 minutos. Boa escolha, senhorita Bedford. A linha ficou muda. Troquei para jeans e um suéter, enfiei minha escova de dentes e uma troca de roupa íntima na minha bolsa. Então rabisquei um bilhete rápido para minha vizinha para o caso. Para o caso de quê? Para o caso de eu nunca mais voltar. Afastei o pensamento e deixei o bilhete na minha bancada da cozinha. O motorista corpulento abriu a porta do carro enquanto eu me aproximava. O banco traseiro estava vazio. Adrienne Russo não estava lá dentro. Em vez disso, havia uma venda de olhos deitada no banco de couro. O senhor Russo exige discrição quanto à localização de sua propriedade. O motorista disse, sua voz surpreendentemente suave para um homem de seu tamanho. Hesitei. Um pé no meio-fio, um dentro do carro. Esta era minha última chance de voltar, de correr para dentro e trancar minha porta, de chamar a polícia e denunciar algo, qualquer coisa. Em vez disso, escorreguei para o assento e peguei a venda. A seda era fresca contra meus dedos enquanto eu a amarrava em meus olhos, mergulhando-me na escuridão. O carro moveu-se suavemente pela noite. Tentei acompanhar as curvas, direita, esquerda, reto por o que pareceram 20 minutos, outra direita, mas logo perdi minha orientação. O movimento e o cansaço me embalaram em um meio sono, minha cabeça balançando para frente antes de se erguer novamente. Fui acordada de repente, totalmente acordada quando o carro parou e a porta abriu. Uma mão grande, mas gentil, me ajudou a sair. 5 degraus, o motorista murmurou. Contei os degraus sob meus pés, sentindo pedra. Então ouvi o som de portas maciças se abrindo. O ar mudou, mais quente, perfumado com algo floral e exótico. Minha venda foi removida e pisquei contra a luz repentina. A entrada era cavernosa, com pisos de mármore e uma escadaria curva que subia para um segundo andar. Lustres de cristal lançavam prismas de arco-íris sobre paredes cor-de-creme adornadas com pinturas que eu tinha certeza serem originais. Era como entrar em um museu ou um palácio de outro século. Adrienne Russo estava ao pé da escada, seu paletó descartado, as mangas de sua camisa branca enroladas para revelar antebraços musculosos. Ele parecia mais relaxado e mais perigoso em seu próprio domínio. Bem-vinda à minha casa, senhorita Bedford. Ele gesticulou expansivamente. Confio que a jornada não foi muito desconfortável. A venda foi um pouco demais, eu disse, tentando parecer mais corajosa do que me sentia. Sua boca se curvou para cima. Precauções necessárias. Você entenderá o porquê em breve. Ele começou a subir as escadas, claramente esperando que eu o seguisse. Vou levá-la à minha irmã agora. Ela foi sedada, mas deve estar acordando em breve. Eu o segui pela escadaria, minha mão deslizando ao longo de um corrimão liso de gerações de toques semelhantes. O segundo andar abria para um longo corredor com portas de cada lado. Adrienne moveu-se com propósito para a terceira porta à direita e parou, sua mão na maçaneta. Antes de entrarmos, ele disse, sua voz abaixada, entenda que o que você vê nesta sala não sai desta casa nunca. Seus olhos se cravaram nos meus. E pela primeira vez, vislumbrei algo verdadeiramente assustador por trás deles. Não crueldade, mas certeza absoluta. Este era um homem acostumado a ser obedecido sem questionar. Assenti, minha garganta subitamente seca. Ele abriu a porta para revelar um quarto convertido em uma suíte médica. Uma cama de hospital estava no centro, cercada por monitores e suportes de soro. Na cama jazia uma jovem, talvez 22 ou 23, sua pele pálida contra cabelos escuros espalhados pelo travesseiro. Ela era bonita mesmo inconsciente, com o mesmo nariz reto e maçãs do rosto definidas de seu irmão.
Eu me movi para seu lado automaticamente, verificando os monitores, avaliando sua condição com olhos treinados. O ferimento havia sido tratado profissionalmente. As bandagens estavam precisamente aplicadas, o soro devidamente colocado. Alguém com treinamento médico já o havia atendido. Quem fez isso? Perguntei, levantando a borda da bandagem para examinar os pontos. Isso não é sua preocupação. Adriane moveu-se para ficar ao pé da cama, seus olhos no rosto de sua irmã. Algo em sua expressão mudou, suavizou. Foi a primeira emoção genuína que eu vira dele. O nome dela é Sofia. Ela é toda a família que me resta. Assenti, continuando minha avaliação. O ferimento parece limpo, sem sinais de infecção. Quando ela foi ferida? Ontem de manhã. E a bala foi removida? Olhei para ele. Por um médico? Um fantasma de sorriso. Por alguém com experiência suficiente. Seu olhar endureceu novamente. Seu trabalho é monitorá-la, trocar os curativos, administrar antibióticos e analgésicos, e me alertar imediatamente sobre qualquer mudança em sua condição. Ele acenou com a cabeça em direção a uma porta no lado oposto do quarto. Esses são seus aposentos. Você encontrará tudo o que precisa lá. Segui seu olhar para o que presumi ser um pequeno quarto adjacente, provavelmente um antigo closet. Minha gaiola dourada. Eu sou uma prisioneira aqui, Sr. Russo? Perguntei baixinho. Ele me considerou por um longo momento. Você está livre para ir embora quando quiser, senhorita Bedford. Mas você não irá por causa da dívida de seu pai. Porque uma vez que você atravessa essas portas, você se torna parte do meu mundo. E no meu mundo, a lealdade é recompensada e a traição. Ele deixou a frase inacabada, mas seu significado era cristalino. Enquanto ele se virava para sair, chamei. O que aconteceu com a última enfermeira? Adriane parou na porta, olhando para trás por cima do ombro. Não houve uma. Seu sorriso não alcançou seus olhos. Você é a primeira pessoa que eu trago para esta casa que não é da família. A porta se fechou atrás dele com um clique suave que ecoou em meu peito como uma porta de cela batendo. Fiquei no centro daquela prisão opulenta. A mulher inconsciente era minha única companhia, imaginando que terrível erro eu acabara de cometer. O que eu não sabia então, não poderia ter sabido, era que eu não tinha acabado de entrar na casa de Adriane Russo. Eu havia caminhado direto para sua teia. Passei aquela primeira noite verificando os sinais vitais de Sofia a cada hora, ajustando o gotejamento de seu soro e lutando contra meu próprio cansaço. O quarto era equipado melhor do que alguns hospitais em que eu havia trabalhado. Monitores para frequência cardíaca e pressão arterial, tanques de oxigênio, até mesmo uma máquina de ultrassom portátil discretamente guardada em um armário que parecia um móvel antigo. Quando Sofia se mexeu por volta das 3h da manhã, eu estava ao lado dela imediatamente. Seus olhos piscaram abertos, da mesma cor de uísque de seus irmãos, e focaram em mim com confusão. Quem é você? Sua voz era fraca, mas carregava o mesmo tom imponente de Adriane. Sou Olivia, sua enfermeira. Verifiquei seu pulso enquanto falava. Profissional e calma, apesar das minhas circunstâncias. Você foi ferida. Qual é o seu nível de dor em uma escala de 1 a 10? Ela ignorou minha pergunta. Onde está Adrian? Posso chamá-lo se quiser. Não. A palavra saiu mais afiada do que eu acho que ela pretendia, seguida por um gemido de dor. Deixe-o dormir, ele se preocupa demais. Seus olhos, nublados pela medicação, mas ainda perspicazes, estudaram meu rosto. Você é nova. Assenti, ajustando o soro. Comecei esta noite. Um fantasma de sorriso brincou em seus lábios. Pobre de você. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, seus olhos se fecharam novamente, puxados pelos sedativos e analgésicos. Registrei seu breve período de consciência no prontuário que Adriane havia fornecido, anotando sua lucidez e resposta à dor. Meu próprio cansaço estava se tornando avassalador.
Recuei para o quarto adjacente. Meus aposentos, como Adrienne os chamava. Como tudo o mais nesta casa, era extravagantemente mobiliado. Uma cama queen size com lençóis que pareciam seda líquida. Um banheiro com um chuveiro de mármore e banheira de imersão. Um armário cheio de roupas exatamente do meu tamanho. Arrepiei-me com esse detalhe. Há quanto tempo ele estava me observando antes de fazer sua abordagem? Eu pretendia apenas me deitar por um momento, mas o cansaço me arrastou para um sono sem sonhos. Quando acordei, a luz do sol estava entrando pelas janelas que eu não havia notado na noite anterior, projetando padrões dourados no chão de madeira. Por um momento, esqueci onde estava. Então a realidade me atingiu novamente. Levantei-me, horrorizada por ter dormido mais do que a hora que eu pretendia. Correndo para o quarto de Sofia, encontrei-a ainda dormindo, seus sinais vitais estáveis. O monitor mostrava que sua última verificação havia sido há 30 minutos. Eu assumi quando você adormeceu. Virei-me para encontrar Adrian sentado em uma poltrona no canto do quarto, um tablet no colo. Ele usava as mesmas roupas da noite anterior, me fazendo perguntar se ele havia dormido. Sinto muito, gaguejei. Eu não quis. Ele ignorou meu pedido de desculpas. Você estava exausta. É por isso que eu tinha seu quarto preparado com sedativos na filtragem de ar. Meu sangue gelou. Você me drogou? Eu garanti que você tivesse o descanso que precisava. Ele se levantou, ajeitando a camisa. Você não é de nenhuma utilidade para Sofia se desmaiar de exaustão. Eu queria ficar com raiva, mas a lógica manipuladora fazia um sentido distorcido. Não faça isso de novo sem meu consentimento. Sua sobrancelha arqueou ligeiramente como se surpreso com minha audácia. Anotado. Ele se moveu para a cabeceira de Sofia, sua mão gentilmente escovando sua testa. Ela acordou enquanto você dormia. Disse que estava com nível de dor 7. A precisão clínica de seu relatório me surpreendeu. Você deu algo a ela? Não, esperei por você. Ele se afastou, gesticulando para que eu prosseguisse. Eu confio na sua experiência. Verifiquei o prontuário de Sofia, então administrei uma dose cuidadosamente medida de analgésico através de seu coavo. Durante todo o tempo, senti os olhos de Adrienne em mim, avaliando cada movimento. Quando terminei, virei-me para encará-lo. Ela precisa ter as bandagens trocadas, e eu gostaria de verificar se há sinais de infecção. Ele assentiu, então me chocou ao arregaçar as mangas ainda mais e lavar as mãos no banheiro adjacente. Eu vou ajudar. Juntos, removemos cuidadosamente as bandagens de Sofia. O ferimento estava vermelho, mas não mostrava sinais de infecção. Um corte limpo e profundo logo acima de seu quadril, que de alguma forma havia perdido órgãos vitais. Enquanto eu limpava e trocava o curativo, Adrienne me entregava suprimentos com a eficiência de alguém que já havia feito isso muitas vezes antes. Este não é o primeiro ferimento à bala que você tratou? Observei baixinho. Seus olhos encontraram os meus. Não, nem o primeiro que ela recebeu. Um músculo em sua mandíbula se apertou. Não. Terminei de prender a bandagem nova e puxei o cobertor de volta sobre Sofia. Quem são vocês realmente? A expressão de Adrienne permaneceu impassível, mas algo perigoso cintilou em seus olhos. Você sabe exatamente quem somos, senhorita Bedford. Você só não quer admitir isso para si mesma. Ele estava certo. As peças estavam se encaixando desde que eu vira aquele Bentley pela primeira vez. A riqueza, o segredo, o ferimento, a bala tratada em particular, o poder óbvio que ele exercia. Adrian Russo não era apenas rico, ele era conectado, o tipo de conectado que operava fora da lei. Você se juntará a mim para o café da manhã? Ele perguntou, a pergunta muito educada para ser qualquer coisa senão uma ordem. Olhei para Sofia. Eu deveria ficar. Marco a observará no quê? O motorista montanha apareceu na porta. Ele foi treinado em cuidados médicos básicos e a chamará se algo mudar. Hesitei, então assenti. Marco tomou meu lugar na cadeira ao lado da cama de Sofia,
sua estrutura maciça de alguma forma gentil, enquanto ele ajustava o cobertor dela. Adrienne me conduziu pelos corredores labirínticos da mansão. A luz da manhã entrava pelas altas janelas, iluminando obras de arte e antiguidades que pertenciam a museus. Passamos por portas fechadas e vozes sussurrantes que silenciavam à medida que nos aproximávamos. 2 vezes, homens de terno acenaram respeitosamente para Adrian, antes que seus olhos se voltassem para mim com curiosidade indisfarçável. A sala de jantar tinha uma mesa grande o suficiente para 20 pessoas, mas os lugares estavam postos apenas para 2 em uma extremidade. Uma mulher em uniforme de empregada derramou café quando entramos, seus olhos cuidadosamente baixos. Sente-se, Adrienne disse, puxando uma cadeira para mim. Você deve estar com fome. Como se fosse um sinal, meu estômago roncou. Eu não comia desde o almoço apressado de ontem na cafeteria do hospital. Sentei-me e Adrienne tomou o lugar à cabeceira da mesa ao meu lado. A empregada colocou pratos de ovos, bacon crocante, frutas frescas e doces quentes que me fizeram salivar. Obrigado, Helena, Adrienne disse. Isso será tudo. Ela assentiu e saiu silenciosamente, deixando-nos sozinhos. Peguei meu garfo e então pausei. De repente, desconfiada da comida, Adrienne notou isso. Não está drogada, Olivia. Se eu quisesse machucá-la, não desperdiçaria boa comida fazendo isso. Sua dispensa casual do meu medo foi de alguma forma mais arrepiante do que uma ameaça teria sido. Dei uma mordida hesitante nos ovos, depois outra. Tudo estava delicioso, e minha fome superou minha apreensão. Comemos em silêncio por vários minutos antes que Adrienne falasse novamente. Limpa a garganta. Conte-me sobre você. Coloquei minha xícara de café cuidadosamente. Você já sabe tudo sobre mim. É por isso que estou aqui, não é? O canto de sua boca se levantou. Eu sei os fatos. Educação, emprego, situação financeira. Eu não a conheço. Por que você gostaria de me conhecer? Porque você está em minha casa cuidando de minha irmã. Ele se recostou me estudando. Por que você me interessa? Um arrepio de advertência percorreu minha espinha. Não sou interessante, Sr. Russo. Sou apenas uma enfermeira que fez uma escolha desesperada. Adrian, ele corrigiu. E o desespero não explica tudo. Você poderia ter ido à polícia ontem à noite. Você poderia ter recusado minha oferta. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Você não é ingênua. Você sabia exatamente que tipo de homem poderia fazer $300.000 em dívidas desaparecerem. No entanto, aqui está você. Mantive seu olhar firme. Estou aqui porque meu pai morreu de câncer de pâncreas depois que a companhia de seguros se recusou a cobrir seu tratamento experimental. Estou aqui porque trabalhei em 3 empregos durante a faculdade de enfermagem e ainda me formei com empréstimos estudantis. Estou aqui porque o sistema de saúde americano é projetado para manter pessoas como eu afogadas em dívidas para sempre. Baixei meu garfo com um tilintar suave. Então, sim, eu fiz uma escolha, mas não a confunda com cumplicidade no que quer que você faça. A expressão de Adrienne permaneceu ilegível, mas algo mudou em seus olhos. Respeito, talvez, ou surpresa. Justo. Ele tomou um gole de seu café. A dívida de seu pai será quitada até o final do dia útil de hoje. O alívio me inundou momentaneamente, superando minha apreensão. Obrigado. Ele ignorou minha gratidão. Tivemos um acordo. Ele se levantou, sinalizando o fim do café da manhã. Você está confinada à ala leste para sua segurança. O quarto de Sophia, seus aposentos, a pequena biblioteca e esta sala de jantar. Tentativas de explorar além serão desencorajadas. Assenti, entendendo a ameaça sob suas palavras educadas. Sophia precisará de fisioterapia assim que estiver mais forte. Você supervisionará isso também. Ele verificou seu relógio. Platina, notei. Provavelmente valia mais do que 1 ano do meu salário. Tenho negócios a atender.
Verificarei Sofia esta noite. Enquanto ele se virava para sair, chamei por ele. Adrian. Ele parou olhando para trás. Como Sofia realmente levou o tiro? Sua expressão endureceu. Ela estava no lugar errado, na hora errada. Isso não é uma resposta. É a única que você vai ter. Ele saiu da sala, deixando-me sozinha com meu café esfriando e minhas crescentes dúvidas. Voltei para o quarto de Sofia para encontrá-la acordada e irritável. Marco desocupou a cadeira quando entrei, acenando respeitosamente antes de desaparecer no corredor. Finalmente, Sofia bufou. Aquele homem é tão conversador quanto uma parede de tijolos. Sorri apesar de mim mesma. Ele está apenas fazendo o seu trabalho. Como você se sente? Como se eu tivesse levado um tiro? Ela respondeu secamente. Onde está meu irmão? Ele disse que tinha negócios a atender. Sofia revirou os olhos. Claro que sim. Ela se moveu, fazendo uma careta. Ajude-me a sentar. Estou farta de olhar para o teto. Ajustei sua cama e verifiquei sua bandagem, satisfeita por não encontrar nenhum sangramento novo. O ferimento parece bom. Você teve sorte. Perdeu tudo de importante. Sorte não teve nada a ver com isso, ela murmurou. Ele é um péssimo atirador. Eu fingi não ouvir isso enquanto registrava seus sinais vitais. Você está com fome? Posso pedir para trazerem algo? Ela balançou a cabeça. Ainda não, apenas água. Enquanto eu servia do decanter de cristal ao lado de sua cama, ela me estudou. Então, você é o novo projeto. Franzi a testa. Projeto? Adriane não traz pessoas para cá a menos que elas sirvam a um propósito, e você não é o tipo usual de funcionário dele. Seus olhos, mais afiados agora que a medicação estava passando, me avaliaram. Você é muito suave, muito honesta. Sou apenas uma enfermeira fazendo um trabalho. Eu disse cuidadosamente. A risada de Sofia se transformou em uma tosse dolorosa. Claro que sim. E isso é apenas um ferimento superficial. E Adriane é apenas um empresário. Ela pegou a água que eu ofereci, sorvendo lentamente. Você deveria saber que ele sempre consegue o que quer. Sempre. E o que ele quer comigo? Sua expressão ficou sombria. Eu gostaria de saber, mas meu irmão não coleciona pessoas por acaso. Ela me entregou o copo vazio. Tenha cuidado, Olivia. Uma vez que Adriane decide que você é dele, ele nunca a solta. Um arrepio se instalou em meu estômago. Antes que eu pudesse pressionar mais, os olhos de Sofia se fecharam, o cansaço a reclamando. Ajeitei o cobertor ao redor dela e recuei para a janela, olhando para os jardins bem cuidados, cercados por um muro de pedra coberto com o que eu tinha certeza ser arame farpado. Além disso, florestas densas se estendiam até onde eu podia ver. Eu estava presa em uma gaiola dourada, sem ideia de onde estava ou o que Adriane Russo realmente queria de mim. Dias se passaram em uma rotina estranha e tensa. Sofia ficou mais forte, movendo-se da cama para a cadeira com minha assistência. Adriane visitava todas as manhãs e noites, trazendo livros para sua irmã, fazendo perguntas detalhadas sobre seu progresso e me observando com aqueles olhos de uísque ilegíveis. Quanto mais tempo eu passava com ele, mais camadas eu sentia sob seu exterior controlado, vislumbres de humor seco, flashes de ternura genuína em relação a Sofia, momentos de consideração inesperada em relação a mim. Na quinta noite, eu estava lendo na pequena biblioteca quando Adrian me encontrou. Ele carregava 2 copos de cristal de líquido âmbar, oferecendo um a mim enquanto se sentava no assento oposto. Scott, ele disse. Malen, 25 anos. Aceitei o copo, mas não bebi. Isso é uma celebração? Sofia ficou de pé sozinha hoje. Isso merece reconhecimento. Ele tomou um gole de sua bebida, os olhos nunca deixando os meus. Você fez um bom trabalho com ela. É o meu trabalho. Um trabalho que você fez excepcionalmente bem, apesar das circunstâncias. Ele se recostou, parecendo mais relaxado do que eu o vira antes.
Ele descartou seu paletó e gravata, os primeiros botões de sua camisa desabotoados para revelar a forte coluna de sua garganta. A maioria das pessoas teria desmoronado sob a pressão. Estou acostumada à pressão. Finalmente tomei um gole do uísque, deixando-o queimar um caminho quente pela minha garganta. Pronto socorro, lembra? Isso é diferente. Pressão clínica. Isso. Ele gesticulou vagamente, abrangendo a situação. A casa. Ele mesmo. Isso é algo totalmente diferente. Coloquei meu copo. Por que estou realmente aqui, Adrian? Há muitas enfermeiras particulares que fazem este trabalho sem os dramas de sequestro. Você não foi sequestrada. Você veio voluntariamente sob coação. Sua boca se curvou. Semântica. Ele me estudou por um longo momento. A verdade é que eu precisava de alguém sem conexões com o meu mundo. Alguém em quem se pudesse confiar com o cuidado de Sofia sem ser um risco. E como eu não sou um risco, eu poderia ir à polícia no minuto em que sair daqui. Você não irá. Sua certeza me gelou. Não apenas porque eu cumpri minha parte do nosso acordo, mas porque você é inteligente o suficiente para saber o que aconteceria. Limpa a garganta. A ameaça pairava entre nós, não dita, mas clara. Mudei de tática. Quem atirou em Sofia? Sua expressão escureceu. Um inimigo com quem já se lidou. É por isso que há mais guardas na propriedade agora. Eu os vi das janelas. As sobrancelhas de Adrienne se levantaram ligeiramente, impressionado ou preocupado com minha observação. Sim, houve desenvolvimentos. Que tipo de desenvolvimentos? O tipo que não a preocupa. Ele terminou seu uísque e se levantou. Descanse um pouco, Olivia. Sofia começa de fisioterapia amanhã, e ela não é uma paciente fácil. Enquanto ele chegava à porta, chamei por ele. Adrian, os cobradores de dívidas pararam de ligar. Obrigado. Ele parou, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Eu cumpro minhas promessas, Olivia. Lembre-se disso. Muito depois de ele ter ido, sentei na biblioteca, girando meu copo entre os dedos, perguntando-me por que suas palavras soavam menos como tranquilidade e mais como um aviso. Sofia provou ser tão difícil na fisioterapia quanto Adrienne havia avisado. Sua determinação era admirável, mas sua paciência era inexistente. Não sou uma inválida, ela estalou, agarrando as barras paralelas que havíamos instalado em seu quarto, o suor escorrendo em sua testa enquanto ela dava outro passo trêmulo. Ninguém disse que você era. Respondi calmamente, ficando perto o suficiente para pegá-la se ela caísse. Mas um ferimento à bala não é algo que você pode simplesmente superar. Ela me lançou um olhar que me lembrou tanto seu irmão que tive que suprimir um sorriso. Adrienne me disse a mesma coisa esta manhã. Vocês dois estão coordenando suas palestras agora? Seu irmão e eu raramente concordamos em algo. Eu disse secamente. Mas quando se trata de sua recuperação, estamos na mesma página. A boca de Sofia se curvou enquanto ela alcançava o fim das barras e se virava cuidadosamente. Ele gosta de você, sabia? Ela deu outro passo, os nós dos dedos brancos de esforço. Mantive minha expressão neutra. Ele gosta que eu a esteja ajudando a se recuperar. Não. Sofia balançou a cabeça, parando para recuperar o fôlego. Adrienne não gosta de pessoas. Ele as usa, as paga, às vezes até as respeita, mas não gosta delas. Ela me olhou com aqueles olhos perspicazes. Ele a observa quando você não está olhando. Um arrepio percorreu minha espinha, mas eu o ignorei. Vamos nos concentrar na sua fisioterapia, não nos hábitos de seu irmão de observar pessoas. Sofia soltou uma pequena risada que se transformou em um gemido. Deflexão. Interessante. Ela deu outro passo. Eu não o via tão intrigado desde... Ela se interrompeu abruptamente. Desde o quê? Sua expressão se fechou. Nada. Apenas história da família. Concluímos a sessão em silêncio. E no final, Sofia estava exausta, mas satisfeita com seu progresso. Ajudei-a de volta para a cama e verifiquei seu ferimento,
que estava cicatrizando bem. Você deveria se juntar a nós para o jantar esta noite, Sofia disse enquanto eu registrava seus sinais vitais. Olhei surpresa. Nós, Adrian e eu. Ele providenciou para comermos na pequena sala de jantar, em vez de eu ficar presa na cama. Ela colocou uma mecha de cabelo escuro atrás da orelha. Seria bom ter companhia que realmente converse. O convite pareceu significativo de alguma forma. Na semana em que estive aqui, sempre comi sozinha no meu quarto ou com Sofia, nunca com Adrian fora daquele primeiro café da manhã. Eu não acho que seu irmão iria querer. Foi sugestão dele, ela interrompeu, observando minha reação de perto. Meu pulso acelerou inexplicavelmente. Então estarei lá. Bom, ela se recostou em seus travesseiros. Vista algo bonito. Deve haver opções adequadas em seu armário. Eu havia evitado as roupas que Adrienne havia fornecido, usando os uniformes que encontrara em meu banheiro. A ideia de vestir algo que ele selecionara parecia muito íntima, muito parecida com aceitar meu cativeiro. Mas esta noite a curiosidade superou o princípio. Em meu quarto, abri o armário para encontrar uma variedade de vestidos, blusas e calças, todos do meu tamanho. Todas marcas caras que eu nunca teria podido pagar. Selecionei um simples vestido azul marinho com mangas 3/4, modesto, mas lisonjeiro. O tecido era luxuoso contra minha pele, um lembrete perigoso dos confortos que esta gaiola dourada proporcionava. Precisamente às 7, Marco apareceu para me escoltar até a pequena sala de jantar, um espaço aconchegante em comparação com o salão de jantar formal, com uma mesa posta para 3 e uma lareira crepitando no canto. Adrienne e Sofia já estavam lá. Sofia sentada em uma cadeira de rodas, parecendo pálida, mas determinada. Adrienne de pé atrás dela em um terno cinza-carvão que tornava seus olhos ainda mais intensos. Seu olhar me seguiu enquanto eu entrava, demorando-se no vestido. Você está linda, Olivia. Obrigado, respondi, sentindo-me estranhamente constrangida. O vestido cai perfeitamente. Claro que sim, Sofia disse com um sorriso cúmplice. Adrienne é muito minucioso em sua pesquisa. Adrienne lançou um olhar de advertência à sua irmã antes de puxar uma cadeira para mim. Vinho. Assenti e ele derramou um tinto profundo em meu copo. Nossos dedos se roçaram enquanto ele me entregava, enviando um choque inesperado através do meu sistema que eu atribuía aos nervos. O jantar foi servido pela mesma empregada silenciosa, Helena, que nos atendera no café da manhã dias atrás. A comida era requintada. Pato assado com redução de cereja, risoto de trufas e legumes tão perfeitamente preparados que pareciam esculpidos em vez de cultivados. Enquanto comíamos, a conversa fluiu mais facilmente do que eu esperava. Com Sofia fazendo a maior parte da conversa, compartilhando histórias de infância que pintavam um quadro de sua criação privilegiada, mas isolada. Adrian era terrível. Ela riu, contando uma pegadinha que ele pregara em seu tutor. O pobre homem renunciou na hora. Ele era incompetente, Adrienne respondeu. Mas havia carinho em sua voz, e ele falava de cima para baixo com você. Então você substituiu a colônia dele por óleo de peixe. Isso fez um ponto. Observei a interação deles com fascinação. Nesses momentos, eles pareciam irmãos quaisquer compartilhando memórias, não as pessoas perigosas que realmente eram. Quando Sofia começou a se cansar, Adrienne chamou Marco para levá-la de volta ao seu quarto. Eu deveria ir com ela, eu disse, começando a me levantar. Ela ficará bem por 1 hora, Adrienne retrucou. Fique, tome a sobremesa. Não era realmente um pedido. Uma vez que Sofia havia sido levada, um silêncio desconfortável caiu entre nós. Adrienne reabasteceu nossos copos de vinho e se mudou para a cadeira ao meu lado, mais perto do que estivera durante o jantar. Você se afeiçoou à minha irmã, ele observou. Assenti. Ela facilita isso. Sofia sempre foi a charmosa. Sua boca se curvou naquele sorriso que não era bem um sorriso. Eu tenho as outras qualidades. Como o quê?
Seus olhos encontraram os meus sobre seu copo de vinho. Implacabilidade, cálculo, determinação. Isso não soa como qualidades para se orgulhar. São qualidades que nos mantêm vivos. Ele colocou seu copo. Este mundo não recompensa a bondade, Olivia. Ele recompensa a força e a vontade de usá-la. Que mundo é esse exatamente? Perguntei, encorajada pelo vinho e pelo ambiente íntimo. Porque no mundo em que vivo, as pessoas geralmente não levam tiros ou precisam de enfermeiras particulares escondidas em mansões secretas. A expressão de Adrienne endureceu ligeiramente. Você vive nesse mundo também. Você só não vê o que está sob a superfície. Ele se inclinou para a frente, sua voz abaixando. A vida confortável que você pensa que existe é construída sobre sangue e poder. A única diferença entre homens como eu e aqueles que você considera legítimos é que eu não finjo. E o que você é exatamente? Seus olhos prenderam os meus. Acho que você já descobriu isso agora. Eu tinha, é claro, a segurança, a riqueza, a violência, o poder. Adrian Russo estava conectado ao crime organizado. Provavelmente o chefiava, com base na diferença que eu vira de todos ao seu redor. Isso a assusta? Ele perguntou, estudando minha reação. Deveria? A maioria das pessoas diria que sim. Tomei um gole de vinho, ganhando tempo para estudar minha voz. A maioria das pessoas não passou uma semana morando em sua casa e tratando sua irmã ferida por arma de fogo. Adrienne riu então, um som genuíno que transformou seu rosto e enviou um calor inesperado através de mim. Você continua a me surpreender, Olivia Bedford. É por isso que estou aqui, para sua diversão. O riso desapareceu de seus olhos, substituído por algo mais intenso. Você está aqui porque eu preciso que esteja para Sofia. Inicialmente, sim. A implicação nessa única palavra, inicialmente, pairou entre nós, carregada e perigosa. O olhar de Adrienne desceu brevemente para meus lábios antes de retornar aos meus olhos, e senti uma atração por ele que não tinha nada a ver com medo ou obrigação. Levantei-me abruptamente, precisando de distância. Eu deveria verificar Sofia. Adrienne também se levantou, movendo-se com aquela graça fluida que o fazia parecer um predador, mesmo nas ações mais mundanas. Claro, ele me acompanhou até a porta, ficando perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de sua colônia e o calor irradiando de seu corpo. Quando estendi a mão para a maçaneta, sua mão cobriu a minha, quente e forte. Olivia. Sua voz era baixa, íntima. As circunstâncias de sua chegada aqui foram pouco convencionais, mas quero que saiba que você não é mais uma prisioneira. Você é minha convidada. Olhei para ele tentando ler a verdade naqueles olhos de uísque. Então eu posso ir embora? Sua mandíbula apertou quase imperceptivelmente. Quando Sofia estiver totalmente recuperada. Seus dedos traçaram um padrão leve nas costas da minha mão. Mas espero que você não queira ir embora até lá. Antes que eu pudesse responder, ele levantou minha mão e pressionou os lábios em meus nós dos dedos, um gesto tão antiquado e inesperado que me deixou sem palavras. Ele me soltou e recuou, sua expressão novamente ilegível. Boa noite, Olivia. Corri para o quarto de Sofia, meu coração martelando no peito. Ela já estava dormindo, sua respiração profunda e irregular, os monitores mostrando sinais vitais fortes. Verifiquei seu ferimento e ajustei seus cobertores, realizando as tarefas do meu trabalho, enquanto minha mente corria. O que estava acontecendo comigo? Eu viera aqui sob coação, essencialmente sequestrada para cuidar da irmã ferida de um criminoso. Eu deveria estar procurando maneiras de escapar, não sentindo essa atração perigosa por um homem que representava tudo o que eu deveria desprezar. No entanto, à medida que os dias se transformaram em uma segunda semana, me vi ansiosa pelas visitas de Adrienne. Ele começou a se juntar a Sofia e a mim para a fisioterapia. Depois ficava para conversar, às vezes sobre livros. Ele era surpreendentemente culto.
às vezes sobre medicina. Ele fazia perguntas inteligentes sobre tratamentos e procedimentos, às vezes sobre nada. Apenas um silêncio confortável enquanto observávamos Sofia ficar mais forte. Uma tarde, o encontrei sozinho na biblioteca, olhando pela janela para a chuva que castigava os jardins. Sofia está cochilando, eu disse, hesitando na porta. Posso voltar mais tarde. Ele se virou e algo em sua expressão me fez parar. A máscara controlada havia caído, revelando cansaço e o que parecia quase luto. Fique, ele disse suavemente. Por favor. Entrei na sala, sentando-me na cadeira oposta à dele junto à janela. Está tudo bem? Adriane passou a mão pelo cabelo, um raro gesto de desconforto. Houve complicações com os negócios. O tipo de complicações que fizeram Sofia levar um tiro. Seus olhos encontraram os meus, afiados apesar de seu cansaço. Sim. Esperei, esperando que ele encerrasse a conversa, como sempre fazia quando ela se desviava para seus negócios. Em vez disso, ele suspirou e continuou. Meu pai construiu um império sobre certos princípios. Território, respeito, família acima de tudo. O olhar de Adriane retornou para as janelas açoitadas pela chuva. Quando ele morreu, herdei não apenas seus negócios, mas seus inimigos. A maioria se alinhou quando viram que eu era filho de meu pai. Sua boca se retorceu. Alguns precisaram de convencimento. E alguém não está convencido. Alguém acha que pode pegar o que é meu. A frieza em sua voz me causou um arrepio. Eles vieram atrás de Sofia para enviar uma mensagem. Eles calcularam mal. A quietude e certeza nessas últimas palavras me fizeram pensar em corpos em covas rasas. Eu deveria ter ficado horrorizada, mas em vez disso senti uma compreensão distorcida. Ela é seu ponto fraco. Adriane olhou para mim, a surpresa cintilando em suas feições antes que sua expressão se fechasse novamente. Família é tanto força quanto vulnerabilidade em meu mundo. É por isso que você nunca se casou, teve filhos seus? A pergunta era muito pessoal, muito presunçosa. Esperei raiva, mas Adriane apenas me estudou com aqueles olhos penetrantes. Eu não encontrei alguém que valesse o risco, ele disse finalmente. Alguém que pudesse sobreviver nesta vida e ainda permanecer. Ele hesitou, procurando a palavra. Humano, sugeri baixinho. Sua boca se curvou naquele quase sorriso. Sim. Sentamos em silêncio por vários minutos, a chuva proporcionando um ritmo de fundo suave. Adriane parecia perdido em pensamentos, e aproveitei a oportunidade para estudá-lo abertamente. O perfil forte, a leve sombra de barba em sua mandíbula, a cicatriz fraca em sua maçã do rosto. Ele era bonito da maneira que coisas perigosas costumam ser. Um tigre, uma tempestade, um incêndio. Você está me encarando, ele disse sem olhar para mim. Não neguei. Estou tentando conciliar o homem que traz flores frescas para sua irmã todas as manhãs com o homem que faz as pessoas desaparecerem. Adriane virou-se para me encarar completamente, sua expressão séria. Eles são o mesmo homem, Olivia. Quanto antes você aceitar isso, mais fácil as coisas serão. Para quem? Para nós dois. Lá estava novamente. Aquela implicação de que o que quer que estivesse acontecendo entre nós importava para ele. Deveria ter me assustado. Em vez disso, enviou um arrepio de algo perigosamente parecido com antecipação pelas minhas veias. Na manhã seguinte, acordei com gritos. Corri do meu quarto para encontrar a porta de Sofia aberta e o quarto cheio dos homens de Adriane. Adriane mesmo estava ao lado da cama, seu rosto uma máscara de fúria fria, enquanto um médico que eu nunca vira antes examinava Sofia. O que aconteceu? Empurrei a multidão para o lado de Sofia. Seu rosto estava corado, sua respiração trabalhosa, os monitores mostrando frequência cardíaca e temperatura elevadas. Ela está com febre. Adriane estalou como se eu fosse responsável. Por que você não notou? Verifiquei Sofia rapidamente, encontrando o local do ferimento vermelho e quente ao toque. Está infeccionado.
Ela precisa de antibióticos intravenosos imediatamente. Virei-me para o médico. Você tem ceftriaxona? O homem assentiu, já preparando a medicação. Ajudei a administrá-la enquanto Adrienne caminhava atrás de nós, irradiando tensão. Limpa a garganta. Quando terminamos, virei-me para a sala. Todos para fora, exceto o médico. Meu tom profissional não admitia argumentos. Para minha surpresa, os homens olharam para Adrian, que deu um aceno seco. Eles saíram silenciosamente, deixando apenas nós quatro. Você também, Adrian? Eu disse, ganhando um olhar que teria feito a maioria das pessoas tremer. Ela é minha irmã e agora ela precisa de atenção médica, não de uma plateia. Mantive seu olhar firme. Por favor. Por um momento tenso, pensei que ele recusaria. Então, com um aceno quase imperceptível, ele saiu, fechando a porta atrás de si. O médico Dr. Mendes, como ele se apresentou, e eu trabalhamos juntos para limpar o ferimento, que havia desenvolvido um pequeno abscesso que passara despercebido sob a bandagem. Depois de drená-lo e recanalizá-lo, iniciamos Sofia em um curso mais forte de antibióticos. Ela ficará bem, Dr. Mendes me assegurou enquanto terminávamos. Você pegou a tempo. Eu deveria ter notado antes, eu disse, a culpa pesando sobre mim. Eu estava tão distraída por Adrian, por meus sentimentos conflitantes, que havia perdido os primeiros sinais de infecção. Essas coisas acontecem rapidamente às vezes. Ele arrumou sua bolsa, então hesitou. Você não é o que eu esperava. O que você quer dizer? Adrian geralmente não. Ele pausou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Ele mantém as pessoas à distância, especialmente em sua casa. Antes que eu pudesse responder, a porta abriu e Adrienne retornou, seu rosto ainda tenso de preocupação. Dr. Mendes assentiu respeitosamente e saiu, deixando-nos sozinhos com a Sofia dormindo. Ela ficará bem? Adrienne perguntou, sua voz rouca. Sim, a infecção está sob controle. Ela precisará descansar por alguns dias, mas não deve haver complicações. A tensão pareceu escorrer de seu corpo, deixando-o quase vulnerável. Sem pensar, estendi a mão e toquei seu braço. Não é sua culpa. Seus olhos encontraram os meus, surpresa evidente neles. Eu não estava lá para protegê-la. Você não pode estar em todos os lugares. Eu deveria ter estado lá, ele insistiu. Se eu estivesse, ela não teria levado um tiro. Se você não estivesse aqui quando a infecção se desenvolveu, ele não terminou o pensamento, mas a implicação era clara. Mas eu estava aqui, eu disse suavemente. Por que você me trouxe aqui? Algo mudou em sua expressão e ele cobriu minha mão com a dele. Sim. A única palavra continha multidões. Reconhecimento, gratidão, algo mais profundo que eu não estava pronta para nomear. Ficamos assim por um longo momento, conectados pelo toque e pela preocupação compartilhada por Sofia. Então, o telefone de Adrienne zumbiu em seu bolso, quebrando o feitiço. Ele verificou, sua expressão endurecendo na máscara que eu reconheci de nosso primeiro encontro. Tenho que ir. Ele olhou para Sofia, depois de volta para mim. Fique com ela. Eu ficarei. Ele se moveu para sair, então parou na porta. Olivia. Sua voz era suave, mas intensa. Obrigado. As palavras pareciam inadequadas para a emoção por trás delas. Antes que eu pudesse responder, ele se foi, deixando-me sozinha com Sofia e a crescente percepção de que eu estava me apaixonando por um homem que vivia por seu próprio código perigoso. Um homem que essencialmente me sequestrou. E a parte mais aterrorizante era que eu não queria mais escapar. A infecção de Sofia marcou um ponto de virada. Adrienne se tornou uma presença constante em seu quarto, trabalhando remotamente de um laptop enquanto eu cuidava de sua irmã. A distância cuidadosamente mantida entre nós começou a erodir, substituída por uma intimidade silenciosa nascida da preocupação compartilhada. A febre dela diminuiu, eu disse na terceira manhã, verificando os sinais vitais de Sofia
enquanto Adrienne observava de seu lugar, agora permanente na poltrona do canto. Ela parece mais confortável, ele observou, deixando o laptop de lado para se juntar a mim na cabeceira da cama. Sofia estava dormindo pacificamente, sua cor melhorou, a vermelhidão furiosa ao redor de seu ferimento recuando. Troquei a bolsa de soro dela, agudamente consciente de Adrienne parado perto o suficiente para que seu braço roçasse o meu. Você salvou a vida dela, ele disse baixinho. De novo? Eu balancei a cabeça. Eu apenas fiz meu trabalho. Não. A mão dele fechou-se gentilmente em meu pulso, virando-me para encará-lo. Um trabalho é o que as pessoas fazem por dinheiro. Isso foi mais. Seus olhos buscaram os meus, intensos e vulneráveis de uma maneira que eu nunca vira antes. Você se importa com ela? Claro que sim. Eu não conseguia desviar o olhar do dele. Sofia facilita o cuidado. E eu? A pergunta foi quase inaudível, um sussurro perigoso entre nós. Você se importa comigo também, Olivia? Meu coração trovejava no meu peito. Estávamos em um precipício, e minha resposta nos faria cair em um território do qual não haveria retorno. A verdade surgiu em meus lábios antes que eu pudesse impedi-la. Sim. A palavra pairou entre nós, crua e honesta. Os olhos de Adrienne escureceram e sua mão deslizou do meu pulso para se entrelaçar com meus dedos. Ele se aproximou, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor de seu corpo, sentir o cheiro sutil da colônia que se tornara tão familiar para mim quanto meu próprio batimento cardíaco. Adrian, eu sussurrei, incerta se era um aviso ou um convite. Ele se inclinou, sua mão livre subindo para acariciar minha bochecha com uma ternura inesperada. Eu deveria ter me afastado. Cada parte racional do meu cérebro gritava que isso era loucura, síndrome de Estocolmo, vínculo traumático, uma dúzia de termos psicológicos para explicar o que eu estava sentindo. Mas enquanto seus lábios pairavam a um sopro dos meus, eu não conseguia me lembrar de nenhuma dessas razões. Um gemido suave de Sofia quebrou o momento. Nós dois nos viramos para vê-la se mexendo, os olhos piscando abertos. Adrienne recuou, sua máscara de controle voltando ao lugar tão rapidamente que eu poderia ter imaginado sua ausência. Você está acordada, ele disse, movendo-se para o lado de sua irmã com facilidade casual, como se ele não estivesse prestes a me beijar. Como você se sente? O olhar de Sofia se moveu entre nós, sua expressão cúmplice, apesar de seu estado enfraquecido. Melhor, ela sussurrou. O que eu interrompi? Nada, dissemos em uníssono muito rapidamente. Um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Mentirosos. Ocupei-me verificando sua temperatura e pulso, evitando os olhos de ambos. Sua febre baixou. Isso é uma boa notícia. Maravilhoso, Sofia disse secamente. Agora talvez vocês dois possam parar de pairar como abutres e admitir o que está acontecendo. Adrienne lançou um olhar de advertência a ela. Você precisa descansar. Eu estou descansando há dias. Ela lutou para se sentar e eu me movi para ajudá-la, ajustando travesseiros atrás de suas costas. O que eu preciso é que vocês dois parem de fingir. Sofia, a voz de Adrienne continha uma ordem silenciosa. Chega. Ela revirou os olhos, mas cedeu, muito fraca para discutir mais. Aproveitei a oportunidade para escapar da atmosfera subitamente carregada. Vou pegar um caldo para você, eu disse indo para a porta. Você precisa comer algo. No corredor, encostei-me na parede, olhos fechados, tentando acalmar minha respiração. O que eu estava fazendo, o que quer que estivesse se desenvolvendo entre Adrienne e eu, só poderia terminar mal. Ele era um criminoso, possivelmente um assassino, que essencialmente me forçara para dentro de sua casa. O fato de que eu não me sentia mais uma prisioneira não mudava como eu havia chegado. No entanto, eu não podia negar a verdade do que eu havia admitido a ele. Eu me importava, mais do que me importar.
A atração que eu sentia ia além do desejo físico. Era uma atração por algo essencial nele, o núcleo de aço e vulnerabilidade sob o exterior perigoso. Me recompus e fui para a cozinha, onde Helena já estava preparando uma bandeja com sopa e chá. Ela sorriu timidamente quando entrei, uma das poucas funcionárias que havia se aquecido à minha presença. Para a senhorita Sofia, ela disse em inglês com sotaque. O senhor Russo disse que ela está melhor hoje. Sim, muito melhor. Retribuí seu sorriso, grata pela normalidade da troca. Eu posso levar. Há almoço para você e o senhor Russo também, ela acrescentou, acenando para uma segunda bandeja coberta. A implicação de que Adrienne e eu comeríamos juntos me enviou outra onda de confusão. Como eu havia escorregado tão facilmente para este estranho arranjo doméstico? Como se almoçar com um chefe da máfia, enquanto cuidava de sua irmã ferida por arma de fogo, fosse a coisa mais natural do mundo. Voltei para encontrar Sofia cochilando novamente e Adrian ao telefone, falando rapidamente no que parecia italiano. Sua voz era dura, imponente, tão diferente da gentileza que ele mostrara momentos antes. Ele encerrou a chamada quando me viu, sua expressão ilegível mais uma vez. Sopa para a inválida, eu disse levemente, colocando a bandeja ao lado da cama de Sofia. E aparentemente almoço para nós. Adrienne assentiu, me ajudando a arrumar a pequena mesa perto da janela. Comemos em silêncio, o quase beijo pairando não reconhecido entre nós. Finalmente ele falou. Precisamos conversar sobre o que acontece quando Sofia estiver totalmente recuperada. Meu estômago apertou. Você quer dizer quando eu for embora? Seus olhos encontraram os meus. Você quer ir embora? A pergunta estava carregada de implicações não ditas. Olhei para o meu sanduíche pela metade, ganhando tempo. Não sei. Você poderia ficar, ele disse, sua voz cuidadosa, controlada. Eu poderia usar alguém com suas habilidades. A posição seria bem remunerada, é claro. A oferta clínica doeu mais do que deveria. Como sua enfermeira pessoal, um músculo pulsou em sua mandíbula. Como o que quer que você queira ser, Olivia. Olhei para cima bruscamente, procurando significado em seu rosto. E se o que eu quero não se alinhar com seus planos? Meus planos mudaram desde que a conheci. A admissão pareceu custar-lhe algo. Adrian Russo não era um homem acostumado a mudar de curso por ninguém. Por que você se importa comigo também? Insisti, precisando ouvir isso. Sua expressão suavizou quase imperceptivelmente. Por que você se tornou importante? Não era uma declaração de amor, mas de um homem como Adrian. Poderia muito bem ter sido. Ainda assim, eu precisava de clareza. Importante. Como? Coloquei meu garfo. Como uma funcionária, uma posse, outra pessoa sob sua proteção e controle. Os olhos de Adrienne se estreitaram. É isso que você pensa? Que eu quero controlá-la? Acho que você controla tudo e todos ao seu redor. É quem você é. Mantive seu olhar firme. Mas eu não serei possuída, Adrian. Nem mesmo por você. Algo perigoso brilhou em suas feições, então recuou, substituído por um respeito relutante. Não, ele disse baixinho. Você não seria. Antes que eu pudesse responder, uma comoção irrompeu no corredor. Vozes elevadas, passos pesados. Adrian se levantou instantaneamente, posicionando-se entre mim e a porta, a mão alcançando dentro de sua jaqueta para o que eu tinha certeza ser uma arma. A porta se abriu para revelar Marco, seu rosto normalmente impassível tenso com urgência. Chefe, temos uma situação. Violação do perímetro no lado leste. A postura de Adrienne mudou completamente. O homem quase vulnerável substituído por alguém frio e letal. Quantos? Pelo menos 6, fortemente armados. Bloqueie a casa. Protocolo de segurança total. Adrienne virou-se para mim, sua expressão sombria. Fique com Sofia. Tranque a porta. Não a abra para ninguém além de mim ou Marco. O medo me sufocou. Adrian, o que está acontecendo? Lembra o que eu lhe disse sobre inimigos? Ele se moveu para Sofia, que havia acordado com a comoção,
seu rosto pálido de compreensão. Eles nos encontraram. Ele pressionou um beijo rápido na testa de sua irmã, então se endireitou, seus olhos encontrando os meus. Mantenha-a segura. Com isso ele se foi, marco em seus calcanhares, a porta se fechando firmemente atrás deles. Corri para trancá-la, então virei-me para Sofia, que lutava para se sentar. Você precisa ficar calma, eu disse. O treinamento médico entrando em ação apesar do meu próprio pânico. Seu corpo não aguenta o estresse agora. Ajude-me a levantar, ela insistiu. Precisamos ir para o quarto do pânico. O quê? Não, Adriane disse para ficarmos aqui. Adriane não sabe o quão ruim é. Os olhos de Sofia estavam arregalados de medo. Estes não são rivais comuns. É a família Moretti. Eles não vão parar até que estejamos mortos. Hesitei, dividida entre as instruções de Adrienne e o terror óbvio de Sofia. Você não está em condições de se mover. Estou em pior condição se eles me encontrarem nesta cama. Ela agarrou meu braço com força surpreendente. Por favor, Olivia, confie em mim. O desespero em sua voz me convenceu. Desconectei rapidamente seu soro. Ajudei-a a colocar um roupão e apoiei seu peso enquanto ela se levantava tremulamente. Onde fica este quarto do pânico? Atrás da estante no escritório de Adrienne. Sofia se apoiou pesadamente em mim, enquanto nos movíamos para a porta, 2 portas abaixo à esquerda. Destranquei a porta e olhei para o corredor. Estava vazio, mas eu podia ouvir gritos e o que parecia ser tiros de algum lugar mais profundo na casa. Meu coração martelava contra minhas costelas enquanto eu ajudava Sofia para o corredor, seu braço sobre meus ombros, seu corpo tremendo de esforço. Acabávamos de chegar ao escritório de Adrienne quando um homem apareceu no final do corredor. Não um dos guardas de Adrienne, mas um estranho com olhos frios e uma arma na mão. Ele nos avistou e levantou sua arma. Sem pensar, puxei Sofia pela porta do escritório e a fechei com força, ouvindo o baque de balas se incrustando na madeira meros segundos depois. A estante! Sofia ofegou, apontando para a parede oposta. Puxe o livro vermelho. 3ª prateleira, centro. Eu a arrastei pela sala, escaneando freneticamente as prateleiras até encontrar o livro. Uma cópia encadernada em vermelho de A Arte da Guerra. Adequado. Puxei-o e uma seção da estante clicou, abrindo-se para revelar uma pequena sala reforçada de aço. Caímos para dentro assim que a porta do escritório se estilhaçou. Eu limpa a garganta, bati a porta do quarto do pânico, as fechaduras automáticas engatando com uma série reconfortante de cliques. Sofia desabou em um pequeno catre contra a parede, seu rosto pálido, o esforço claramente demais para seu estado enfraquecido. Há um kit médico, ela sibilou, apontando para um armário. E um monitor. Podemos ver o que está acontecendo. Peguei o kit médico e verifiquei os sinais vitais de Sofia. Pulso rápido, pele úmida, mas nenhum sinal de ferimentos reabertos. Enquanto eu trabalhava, olhei para o monitor que ela havia indicado. Ele exibia imagens de câmeras de segurança por toda a casa, mostrando cenas que me gelaram o sangue. Os homens de Adrienne estavam envolvidos em um tiroteio com os invasores. Violência real, brutal, nada como as versões higienizadas que eu vira em filmes. Observei horrorizada enquanto um corpo caía, depois outro. Sangue se acumulando nos pisos de mármore pelos quais eu havia andado horas antes. Então eu vi Adrian. Ele se movia com precisão letal. Seu rosto uma máscara de fúria fria enquanto ele despachava um atacante com um único tiro. Este não era o homem que trazia flores frescas para Sofia, que quase me beijou com tanta ternura. Este era alguém completamente diferente, um predador em seu elemento. Ele está protegendo o que é dele. Sofia disse suavemente, seguindo meu olhar. Este é o mundo em que vivemos, Olivia. É quem somos. Eu não conseguia tirar os olhos da tela enquanto Adrienne trabalhava metodicamente pela casa. Claramente procurando por algo ou alguém. Com um sobressalto, percebi que ele estava nos procurando.
Precisamos avisá-lo que estamos seguras, eu disse, virando-me para Sofia. Há uma maneira de nos comunicarmos daqui? Ela assentiu fracamente. Telefone na mesa, descagem rápida 1. Peguei o telefone e apertei o botão. Tocou apenas uma vez antes de Adriane atender, sua voz tensa com pânico controlado. Sofia, é Olivia. Estamos no quarto do pânico. Sofia está comigo. O alívio em sua expiração era palpável. Fiquem aí. Não abram a porta para ninguém além de mim. Entendem? Sim, hesitei. Adrian, tome cuidado. Uma breve pausa. Eu tomarei. A linha ficou muda. Voltei para o lado de Sofia, verificando seu pulso novamente. O estresse e o esforço haviam cobrado seu preço. Sua febre estava voltando. Administrei medicação do kit médico bem abastecido e a ajeitei mais confortavelmente no catre, sempre mantendo um olho nos monitores. A luta continuou por o que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas minutos. Gradualmente, os homens de Adriane ganharam vantagem. Observei enquanto o último dos invasores era subjugado. Adrian, parado sobre ele, a arma apontada para a cabeça do homem. Eles trocaram palavras que eu não pude ouvir e, por um momento terrível, pensei que Adriane o executaria no local. Em vez disso, ele gesticulou para Marco, que arrastou o homem para seus pés. Adriane disse algo mais, sua expressão friamente furiosa. Então virou e começou a se mover rapidamente pela casa, claramente indo para o escritório. Ele está vindo, eu disse a Sofia, que assentiu fracamente, suas pálpebras caindo da medicação. Momentos depois, houve um padrão de batidas na porta do quarto do pânico, seguido pela voz de Adriane. Olivia, Sofia, sou eu. Acabou. Hesitei, verificando o monitor para confirmar que era realmente ele parado sozinho lá fora. Então eu destranquei e abri a porta. Adriane estava lá, sangue espalhado por sua camisa e rosto. Não o dele, percebi com uma mistura de alívio e horror. Seus olhos varreram sobre mim, verificando por ferimentos. Então se moveram para Sofia no catre. Você a moveu, ele disse, não acusadoramente, apenas afirmando um fato. Ela insistiu, eu disse. Não era seguro ficar em seu quarto. Eu me afastei para deixá-lo entrar. Ela estava certa. Adriane ajoelhou-se ao lado de sua irmã, escovando o cabelo de sua testa com uma gentileza que contrastava fortemente com a violência que eu acabara de testemunhar. Sim, eles estavam vindo atrás dela, de nós dois. Ele olhou para mim, sua expressão sombria. Atrás de você, também agora. As implicações dessa afirmação me atingiram como um golpe físico. Eu? Por quê? Porque você está comigo. Ele se levantou, diminuindo a distância entre nós, suas mãos repousando em meus ombros, porque eles a viram na casa com Sofia. Isso me torna parte disso agora. Eu balancei a cabeça, a negação subindo em minha garganta. Eu sou apenas uma enfermeira. Não faço parte do seu mundo. O aperto de Adriane apertou ligeiramente. Você se tornou parte dele no momento em que entrou no meu carro, Olivia. Seus olhos prenderam os meus, intensos e inflexíveis. E agora não há como voltar atrás. Não depois do que aconteceu hoje. A realidade da minha situação desabou sobre mim como uma onda. Mesmo se eu fosse embora agora, nunca estaria realmente segura. Eu sabia demais, tinha visto demais. E mais do que isso, eu havia me tornado importante para Adrian Russell, o que me tornava um alvo para seus inimigos. O que acontece agora? Perguntei, minha voz mais firme do que eu me sentia. Nós nos mudamos, Adriane disse simplesmente. Este local está comprometido. Ele olhou. Assim que ela estiver estável o suficiente para viajar. Para onde? Para um lugar mais seguro. Ele estendeu a mão para escovar uma mecha de cabelo do meu rosto. Seu toque incongruentemente gentil, dado o sangue ainda secando em sua pele. Você virá conosco. Não era uma pergunta, mas também não era bem uma ordem. Era uma suposição. Limpa a garganta,
uma certeza de que nossos caminhos estavam agora irreversivelmente ligados. E a realização mais aterrorizante era que eu queria ir com ele. Queria ficar em seu mundo apesar de tudo o que acabara de testemunhar. Sim, eu disse baixinho. Eu irei. Algo cintilou em seus olhos. Alívio, gratidão. Algo mais profundo que eu ainda não conseguia nomear. Então ele se inclinou para a frente e pressionou os lábios em minha testa. Um beijo que parecia tanto uma promessa quanto uma reivindicação. Eu a protegerei. Ele murmurou contra minha pele. Sempre. Eu deveria ter ficado enojada com o sangue em suas roupas, com a violência que eu havia testemunhado, com o perigo que ele representava. Em vez disso, me vi me inclinando para o seu toque, aceitando a proteção que ele oferecia, sabendo que vinha com correntes que eu talvez nunca conseguisse quebrar. Sofia se mexeu no catre, seus olhos se abrindo para nos ver parados tão perto. Um sorriso fraco tocou seus lábios. Já era a hora, ela murmurou antes de voltar a dormir. A boca de Adrienne se curvou naquele quase sorriso que eu passara a reconhecer. Então ele recuou, sua expressão ficando séria novamente. Precisamos de levá-la de volta para o quarto dela por enquanto. A casa está segura, mas partiremos ao amanhecer. Juntos, levamos Sofia de volta ao seu quarto, que felizmente não havia sido tocado pela violência. Enquanto eu reconectava seu soro e verificava seus sinais vitais, Adrienne fazia telefonemas, sua voz baixa e imponente, enquanto ele organizava nossa partida. Quando terminei com Sofia, virei-me para encontrar Adrienne me observando, sua expressão ilegível mais uma vez. Você deveria descansar, ele disse. Amanhã será um longo dia. Eu deveria ficar com Sofia. Marco a observará. Como se fosse um sinal, o homem grande apareceu na porta. Você precisa dormir. Cansada demais para discutir, assenti e fui para o meu quarto. Adrienne me seguiu, caminhando tão perto atrás de mim que eu podia sentir sua presença como um toque físico. Na minha porta, virei-me para encará-lo. Você deveria se limpar, eu disse, gesticulando para o sangue em sua camisa. E me deixe verificar se você tem ferimentos. Ele balançou a cabeça. Não é meu sangue. A parte clínica do meu cérebro notou a declaração com distanciamento profissional. O resto de mim lutava para reconciliar este homem salpicado de sangue com o que quase me beijou com tanta ternura horas antes. Como se lesse meus pensamentos, a expressão de Adrienne suavizou. É quem eu sou, Olivia. O que você viu hoje faz parte de mim. Não vou fingir o contrário. Eu sei. E eu sabia, soubera desde o início, mesmo que eu tivesse tentado ignorar. E ainda assim, você ainda está aqui. Ele se aproximou, uma mão subindo para acariciar meu rosto. Por quê? A pergunta exigia honestidade, não apenas dele, mas de mim mesma. Porque eu me importo com você, eu disse suavemente. Deus me ajude, mas eu me importo. Algo feroz e possessivo brilhou em seus olhos. Então, finalmente, ele me beijou. Seus lábios eram firmes, mas gentis. O beijo uma pergunta e uma reivindicação tudo de uma vez. Eu deveria tê-lo empurrado. Deveria ter lembrado da violência que eu acabara de testemunhar. O sangue ainda em suas roupas. Em vez disso, me vi respondendo, minhas mãos agarrando sua camisa, puxando-o para mais perto. O beijo aprofundou, ficou faminto. Meses de tensão e atração acendendo entre nós. Adrienne me pressionou contra a porta, seu corpo sólido e quente contra o meu, suas mãos se emaranhando em meu cabelo, enquanto ele devorava minha boca com uma possessividade que deveria ter me assustado, mas apenas me fez querer mais. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando pesadamente, seus olhos estavam escuros de desejo e algo que parecia quase maravilha. Olivia, ele murmurou, sua voz rouca. Você não tem ideia de quanto tempo eu quis fazer isso. Eu deveria ter tido arrependimentos, segundos pensamentos, escrúpulos morais. Em vez disso, me vi dizendo, mostre-me de novo. Seu sorriso, um sorriso de verdade desta vez,
transformando seu rosto, foi a última coisa que vi antes que ele capturasse meus lábios mais uma vez, selando um pacto que nenhum de nós esperava fazer quando entrei pela primeira vez em seu mundo. Naquele momento, eu soube que havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Adrian Russo havia me sequestrado para salvar sua irmã, mas em algum momento eu havia entregado algo muito mais valioso do que minha liberdade. Eu havia lhe dado meu coração. O amanhecer chegou com uma luz fria e cinzenta filtrando-se pelas cortinas do meu quarto. Acordei desorientada, as memórias do dia anterior voltando à mente. O ataque, o quarto do pânico, o beijo de Adrienne, especialmente o beijo de Adrienne. Meus dedos tocaram meus lábios, ainda sensíveis de sua intensidade. Uma batida suave na porta me despertou completamente. Vesti um roupão e abri para encontrar Helena com uma bandeja de café e uma expressão sombria. Senhor, limpa a garganta. O russo disse para você se apressar. Ela disse baixinho. Os carros partem em 30 minutos. Agradeci e peguei o café, tomando-o enquanto rapidamente tomava banho, e me vestia com as roupas que encontrei preparadas para mim. Jeans escuros práticos, um suéter de cachemir e botas robustas. Uma pequena bolsa de viagem estava ao lado da porta, presumivelmente com o essencial. A eficiência de tudo era ao mesmo tempo reconfortante e perturbadora. Quando saí, a Adrienne estava esperando no corredor, impecável em um terno cinza carvão. Apesar da hora adiantada e do caos do dia anterior, o único sinal de tensão era a rigidez ao redor de seus olhos. Bom dia, ele disse, sua voz formal, não revelando nada da intimidade que havíamos compartilhado horas antes. Bom dia. Procurei em seu rosto, tentando avaliar seu humor. Como está, Sofia? Estável? O médico a verificou há 1 hora. Ele gesticulou para que eu o seguisse. Ela viajará no transporte médico com o Dr. Mendes. Você e eu pegaremos o carro principal. Enquanto caminhávamos, notei que a casa havia sido impecavelmente limpa. Nenhuma evidência da violência de ontem permanecia. Nenhum buraco de bala, nenhum sangue nos pisos de mármore. Era como se nunca tivesse acontecido. Um detalhe que me perturbava mais do que a luta real. Lá fora, um comboio de SUVs pretos esperava, motores funcionando. Homens armados estavam em pontos estratégicos ao redor da propriedade, suas expressões vigilantes. No centro da garagem havia um veículo que parecia uma ambulância, mas era claramente blindado e personalizado. Adrienne me guiou até o primeiro SUV, sua mão na parte inferior das minhas costas. A familiaridade de seu toque espalhou um calor por mim, apesar da tensão da situação. Marco abriu a porta e Adrienne, limpa a garganta, me ajudou a entrar antes de deslizar para o meu lado. Para onde estamos indo? Perguntei enquanto o comboio começava a se mover. Para um lugar seguro. Ele pegou minha mão, seu polegar traçando círculos na minha palma. É melhor se você não souber os detalhes ainda. Puxei minha mão, subitamente irritada com o sigilo. Não faça isso. Adrienne ergueu uma sobrancelha. Fazer o quê? Me tratar como se eu fosse apenas mais uma pessoa a ser gerenciada. Encarei seu olhar firmemente. Depois de ontem à noite, depois de tudo, eu mereço honestidade. Um músculo pulsou em sua mandíbula, mas seus olhos suavizaram. Você está certa. Ele olhou pela janela enquanto passávamos pelos portões da propriedade, depois voltou para mim. Estamos indo para minha propriedade nas montanhas. É mais remota, mais bem defendida e não conectada ao nome russo. Por quanto tempo ficaremos lá? Até que eu elimine a ameaça. O distanciamento clínico em sua voz me causou um arrepio, um lembrete de quem ele realmente era. Você quer dizer até que você mate as pessoas que vieram atrás de você? Adrienne me estudou, avaliando minha reação. Sim. Desviei o olhar, observando a paisagem que passava pela janela. Havíamos deixado a cidade muito para trás, atravessando um campo que eu não reconhecia. Uma parte de mim queria exigir que ele parasse o carro,
para correr de volta para a minha vida simples, de turnos de hospital e jantares de miojo. Mas não havia como voltar atrás agora. Eu fiz minha escolha quando o beijei, quando concordei em ir com ele. Este é o seu mundo. Eu disse finalmente. Eu entendo isso. Mas se eu vou fazer parte dele, preciso saber no que estou me metendo. Adrian ficou em silêncio por um longo momento. Então ele se aproximou, sua coxa pressionando a minha. A família Moretti tem tentado tomar o território russo por anos. Meu pai os manteve sob controle. Quando ele morreu, eles viram uma oportunidade. Sua boca se apertou. Eles calcularam mal. Eu não sou meu pai. Eu sou pior. Por que atacar Sofia? Para me machucar. Para mostrar que eles poderiam alcançar o que eu mais valorizo. Seus olhos prenderam os meus, intensos e sérios. Eles virão atrás de você em seguida. Agora que eles a viram conosco, comigo, a implicação pairou entre nós. Eu era um risco, uma fraqueza que poderia ser explorada. É por isso que você me beijou? Para demarcar seu território? Raiva brilhou em suas feições. Eu a beijei porque a queria desde o momento em que você me confrontou em seus uniformes hospitalares, exausta, mas inflexível. Sua mão pegou a minha novamente, apertando-a firmemente. Eu me cerquei de pessoas que me temem, Olivia. Você nunca o fez. A honestidade crua em sua voz derrubou minhas defesas. Eu deveria ter feito, talvez. Sua boca se curvou naquele quase sorriso. Mas sou grato por você não ter feito. Viajamos em silêncio por um tempo, sua mão ainda segurando a minha. Ambos perdidos em pensamentos. O comboio serpenteou por um terreno cada vez mais montanhoso, a estrada se estreitando à medida que subíamos. Finalmente viramos em uma entrada particular que subia por uma densa floresta. A casa, mais uma fortaleza, apareceu de repente por entre as árvores. Construída em pedra e vidro, parecia brotar da própria encosta da montanha, dominando uma vista do vale abaixo. Ao contrário da mansão de Adrienne, este lugar foi projetado para segurança, em vez de opulência, embora ainda irradiasse riqueza e poder. Guardas armados nos receberam quando chegamos, seus acenos respeitosos a Adrienne contrastando com seus olhares curiosos para mim. O transporte médico chegou momentos depois, e eu mudei imediatamente para o modo enfermeira, ajudando a transferir Sofia para um quarto que havia sido convertido em uma suíte médica de última geração. Ela está bem, considerando. Dr. Mendes me disse enquanto a acomodávamos. A infecção está respondendo aos antibióticos. Com o devido descanso, ela deve se recuperar totalmente. Assenti, verificando os sinais vitais de Sofia eu mesma. Ela estava sedada para a viagem, mas respirava facilmente, sua cor melhor do que antes. Obrigado por vir conosco. Quando Adrienne Russo pede sua ajuda, dizer não é uma opção. Ele sorriu rigidamente. Mas neste caso, fico feliz em ser útil. Sofia é uma boa pessoa. Olhei para ele curiosamente. Há quanto tempo você os conhece? Desde que eram crianças. Sua expressão suavizou com a memória. O pai deles foi meu paciente primeiro, depois toda a família. Adrian sempre foi tão sério, mesmo quando criança, tão determinado a proteger a todos. Ele verificou o soro de Sofia, então olhou para mim. Ele é diferente com você, sabia? Diferente como? Mais gentil, mais humano. Dr. Mendes me deu um tapinha no ombro enquanto passava por mim. Isso é raro no mundo dele. Agarrem-se a isso se puderem. Antes que eu pudesse responder, Adrienne entrou no quarto, sua presença imediatamente exigindo atenção. Como ela está? Estável e confortável, eu relatei, voltando ao distanciamento profissional. A viagem não piorou sua condição. Ele assentiu, satisfeito. Bom, ele se virou para o Dr. Mendes. Obrigado, doutor. Marco o levará aos seus aposentos. Preciso de um momento com a enfermeira Bedford. O médico saiu discretamente, deixando-nos sozinhos com a Sofia dormindo.
Adrienne se moveu para ficar ao meu lado na cabeceira da cama, seu ombro roçando o meu. Ela parece tranquila, ele observou baixinho. A sedação passará em breve. Ela provavelmente ficará desorientada no início. Adrienne assentiu, então me surpreendeu pegando minha mão. Venha comigo. Há algo que preciso lhe mostrar. Curiosa, eu o segui pela casa, notando as características de segurança disfarçadas, como elementos arquitetônicos, câmeras escondidas em luminárias, janelas reforçadas, linhas de visão estratégicas. Adrienne me conduziu por uma escada em espiral para o que parecia ser seu escritório particular. Um quarto com janelas do chão ao teto, com vista para o vale e as montanhas além. É aqui que venho para pensar, ele disse, movendo-se para uma mesa posicionada para encarar a vista, para planejar. Fiquei perto da porta, observando-o destrancar uma gaveta e remover uma pasta grossa. O que é isso? Seu futuro. Ele estendeu a pasta. Se você quiser. Cautelosamente, aproximei-me e peguei a dele. Dentro havia documentos legais, escrituras de propriedade, contas bancárias, documentos de identificação, tudo em meu nome. Olhei para cima em confusão. Eu não entendo. Adrienne se encostou na mesa, sua expressão séria. Quando a trouxe para minha casa pela primeira vez, foi por Sofia. Mas eu sempre tive um plano de contingência. Ele gesticulou para a pasta. Uma nova identidade, segurança financeira, um novo começo. Em algum lugar onde a família Moretti nunca a encontraria. Você estava planejando me deixar ir? A percepção me atordoou. Eu estava planejando lhe dar uma escolha, ele corrigiu. A mesma escolha que estou lhe dando agora. Folheei os documentos, notando o substancial saldo bancário. A propriedade em uma tranquila cidade costeira a milhares de quilômetros de distância. Por que me mostrar isso agora? Adrienne se afastou da mesa e se moveu para a janela, de costas para mim. Porque ontem à noite mudou as coisas para nós dois. Ele se virou, seus olhos encontrando os meus. Eu quero que você fique, Olivia, comigo, mas preciso que você escolha livremente sabendo que tem outras opções. O gesto foi inesperadamente honroso para um homem que vivia à margem da lei. Coloquei a pasta e me aproximei dele, buscando seu rosto. Você realmente me deixaria ir embora depois de tudo o que aconteceu? Seria difícil. Sua mandíbula apertou. Mas sim, se é isso que você realmente quisesse. Eu o estudei. Este homem complicado que me havia sequestrado, protegido, beijado como se eu fosse preciosa. Por quê? Porque as gaiolas, mesmo as douradas, destroem o que encontro de mais valioso em você. Ele estendeu a mão para escovar uma mecha de cabelo do meu rosto. Seu espírito, sua independência, sua recusa em ser intimidada até por mim. A admissão tocou algo profundo dentro de mim. E se eu escolher ficar, o que então? Então você se torna parte do meu mundo. Ele acariciou minha bochecha. Com toda a proteção, privilégio e perigo que isso implica. Como o quê? Sua enfermeira? Sua namorada? Sua posse? Os olhos de Adrienne escureceram. Como minha igual, minha parceira. Ele se aproximou perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo. Minha esposa, eventualmente, se você me aceitar. A palavra enviou um choque através do meu sistema. Esposa. Adrian, mal nos conhecemos. Eu sei tudo o que preciso saber sobre você. Sua certeza era absoluta. Você é corajosa, compassiva e ferozmente independente. Você se importa com os outros à custa de si mesma. Você vê o mundo como ele deveria ser, não apenas como ele é. Seu polegar traçou meu lábio inferior. E quando você me beija, parece que estou voltando para casa. Meu coração martelava em meu peito. Emoções guerreavam dentro de mim. Medo, desejo, confusão e algo perigosamente próximo do amor. Seu mundo é violento, perigoso. Sim.
Pessoas morrem. Sim. E você? O que exatamente você faz neste seu mundo? Adrian me considerou por um longo momento. Eu controlo uma rede de negócios, alguns legítimos, outros não. Protejo meu território e meu povo. Mantenho a ordem em um mundo que opera por regras diferentes daquelas a que você está acostumada. Você mata pessoas quando necessário. Ele não se esquivou da verdade. Não sou um bom homem, Olivia, mas poderia ser um bom marido para você. Um bom pai para nossos filhos. A imagem que suas palavras conjuravam. Uma família com Adrian. Crianças com seus olhos de uísque e meu queixo teimoso era surpreendentemente atraente. É insano, eu sussurrei. Tudo isso. Talvez. Sua boca se curvou. Mas eu nunca quis nada do jeito que quero uma vida com você. Recuei, precisando de espaço para pensar. Eu preciso de tempo, Adrian. Isso é avassalador. Ele assentiu, respeitando meu limite. Claro, leve todo o tempo que precisar. Ele gesticulou para a pasta ainda em sua mesa. A opção de sair sempre estará lá. Eu quero que você fique porque você escolhe, não porque se sente presa. A ironia não me escapou. O homem que essencialmente me sequestrou agora me oferecia liberdade enquanto simultaneamente me pedia para me acorrentar a ele voluntariamente. No entanto, a escolha parecia genuína. Sua vulnerabilidade ao oferecê-la inesperadamente tocante. Uma comoção do andar de baixo interrompeu o momento. Vozes elevadas, passos rápidos. A expressão de Adrienne mudou instantaneamente de terna para alerta. Sua mão movendo-se para a arma que eu não havia notado coldreada sob sua jaqueta. Fique aqui, ele ordenou, movendo-se para a porta. Adrienne, por favor. Olivia, por uma vez, apenas faça o que eu peço. A preocupação genuína em sua voz parou meu protesto. Assenti e ele saiu, trancando a porta atrás de si. Deixada sozinha, fui para a janela, procurando por sinais de problema no terreno abaixo, mas vendo apenas os guardas habituais em seus postos. Minutos se estenderam como horas, eu caminhava pelo escritório, minha mente correndo com possibilidades. A família Moretti já havia nos encontrado. Sofia estava bem? O isolamento que parecia protetor agora parecia sufocante. Finalmente a porta abriu e Adrian retornou. A tensão em seus ombros me disse que algo estava errado antes que ele falasse. A família Moretti levou Gemma. Franzi a testa, não reconhecendo o nome. Quem? A filha de Helena. A expressão de Adrienne era sombria. Eles deixaram uma mensagem para Sofia. Em troca, o horror me inundou. Eles sequestraram uma criança? Para chegar até você? Para chegar até Sofia? Ele passou a mão pelo cabelo. Um raro gesto de agitação. Eles sabem que não vou trocar minha irmã, então esperam forçar minha mão através de Helena. Seus olhos encontraram os meus. Ela está com minha família desde que eu era criança. A filha dela é como família para nós. O que você fará? A expressão de Adrienne endureceu em algo mortal. O que eu deveria ter feito quando eles vieram atrás de nós pela primeira vez? Acabar com isso. Permanentemente. A frieza e a certeza em sua voz me causaram um arrepio. Este era o outro lado de Adrian, o implacável lorde do crime que eliminava ameaças sem remorso. Tem que haver outro caminho, eu disse baixinho. Um que não envolva mais derramamento de sangue. Este é o meu mundo, Olivia. Sangue é sua moeda. Ele se moveu para um armário, destrancando-o para revelar uma variedade de armas. Tentei protegê-la desta realidade, mas não posso mais. Observei enquanto ele selecionava uma arma, verificando-a com deficiência prática. Deixe-me ajudar. Adrienne parou, olhando para mim bruscamente. Não, você fica aqui protegida. Eu sou enfermeira, Adrian. Posso ajudar se alguém se machucar. Eu me aproximei, a determinação fortalecendo minha voz. E se eu vou fazer parte do seu mundo, preciso entender tudo, não apenas as partes que você quer me mostrar. Ele me estudou por um longo momento, o conflito claro em seus olhos.
Isso não é um jogo, Olivia. Pessoas morrerão esta noite. Eu sei. Mantive seu olhar firme. Mas vidas inocentes estão em jogo. A filha de Helena merece nossa ajuda. Toda a nossa ajuda. Algo mudou em sua expressão. Respeito, talvez, ou percepção. Tudo bem, ele disse finalmente. Mas você fica com Marco o tempo todo. Você se concentra apenas na assistência médica. E se eu disser para você sair, você sai. Sem perguntas, sem argumentos. Assenti, aceitando seus termos. Qual é o plano? Adriane delineou a estratégia. Uma equipe se infiltraria no complexo Moretti onde Gemma estava sendo mantida, enquanto outro grupo criaria uma distração. O objetivo era a extração da criança com o mínimo de baixas do nosso lado. Nosso lado? Repeti as palavras estranhas na minha língua. Quando eu havia começado a pensar em mim mesma como parte da organização de Adrienne. Tendo segundos pensamentos, ele perguntou, notando minha hesitação. Não. E surpreendentemente era verdade. Estou onde preciso estar. A operação se desenrolou com precisão militar. Eu permaneci em um local seguro com Marco e um kit médico enquanto Adrienne liderava a equipe de infiltração. Por um rádio, ouvi atualizações, meu coração na garganta cada vez que tiros explodiam ao fundo. Então, finalmente, a voz de Adrienne. Nós a temos. Saindo agora. O alívio me inundou, seguido rapidamente por uma tensão renovada, enquanto eu me preparava para possíveis ferimentos. Quando a equipe retornou, Adrienne carregava uma menina pequena, de cabelos escuros, de cerca de 7 anos, seu rosto manchado de lágrimas, mas de resto ilesa. Helena correu para a frente com um grito, abraçando sua filha. Adrienne mesmo tinha um corte ao longo do antebraço, sangue escorrendo por sua manga rasgada. Movi-me para ele imediatamente, instintos médicos superando todo o resto. Não é nada, ele disse tentando me afastar. Deixe-me ser o juiz disso. Levei-o a uma cadeira e cortei sua manga, revelando um corte profundo que precisaria de pontos. Enquanto eu limpava o ferimento, perguntei baixinho. A família Moretti foi resolvida? Sua voz era monótona, sem emoção. Permanentemente. Assenti, não pressionando por detalhes que eu não tinha certeza de que queria saber. Em vez disso, concentrei-me em costurar seu braço, minhas mãos firmes, apesar das implicações de suas palavras. Quando terminei, Adrienne pegou meu pulso, seus olhos buscando os meus. Você está bem? A pergunta me surpreendeu. Eu não deveria estar perguntando isso a você? Você acabou de testemunhar a parte mais sombria do meu mundo. Sua expressão era sombria. A violência, as consequências. Eu a vi resgatar uma criança inocente, arriscando a si mesmo. Eu retruquei, apoiando minha mão na dele. Isso me diz algo sobre você também, Adrian. Ele me estudou, seus olhos ilegíveis. E sua decisão, ficar ou ir. A pergunta pairava entre nós, carregada de futuros potenciais. Pensei na pasta em seu escritório, na rota de fuga que ele havia fornecido, na vida segura e normal que eu poderia ter, longe da violência e do perigo. Então olhei para Adrian, complicado, perigoso, honrado à sua maneira, e de alguma forma essencial para mim agora. Eu fico, eu disse baixinho, com você. A tensão escorreu de seu corpo. Alívio e algo mais profundo a substituíram. Ele me puxou para seus braços, indiferente ao seu braço ferido, e me beijou com uma paixão que não deixava dúvidas sobre seus sentimentos. Eu te amo, ele murmurou contra meus lábios. Acho que amo desde a noite em que você estava na chuva fora daquele hospital, me desafiando mesmo enquanto considerava minha oferta. As palavras me envolveram, inesperadas, mas de alguma forma inevitáveis. Eu também te amo. Eu sussurrei de volta, a verdade disso ressoando através de mim. Deus me ajude, mas eu amo. 3 meses depois,
Sofia estava ao meu lado em um jardim isolado na propriedade montanhosa de Adrienne, ajustando o simples vestido branco que eu escolhera para a ocasião. Sua recuperação estava completa, deixando apenas uma pequena cicatriz como prova de sua aprovação. Nervosa? Ela perguntou, sorrindo, enquanto eu enfiava uma flor em meu cabelo. Um pouco? Alisei a seda do meu vestido. Não é todo dia que uma garota se casa com um chefe da máfia. Sofia riu. Verdade, mas não é todo dia que um chefe da máfia encontra alguém que vê tudo nele e o ama de qualquer maneira. Ela apertou minha mão. Você o salvou, sabia, não apenas a mim. Nós nos salvamos. Olhei para o pequeno grupo esperando sob um caramanchão de rosas brancas. Membros confiáveis da organização de Adrienne, Dr. Mendez, Helena e sua filha Gemma, que seria nossa florista. E lá no centro estava Adrienne, deslumbrante em um terno preto, seus olhos fixos em mim com uma intensidade que ainda fazia meu coração acelerar. Ele havia mudado nos meses desde que eu concordei em ficar. Não fundamentalmente, pois ele sempre seria o homem que protegia o que era seu com eficiência letal. Mas ele havia aberto seu mundo para mim, me incluído em decisões, respeitado meus limites e opiniões. Por sua vez, eu me adaptei à sua vida, encontrando um propósito inesperado em cuidar de seu povo, em construir uma clínica para aqueles que não podiam procurar ajuda médica tradicional, em amar um homem que vivia por seu próprio complexo código de honra. Enquanto Sofia se preparava para me acompanhar ao altar, um papel em que ela havia insistido, refleti sobre a estranha jornada que me trouxera até aqui. De uma enfermeira desesperada, afogada em dívidas à futura esposa de um dos homens mais poderosos do submundo do crime, não era um conto de fadas. Não exatamente. Havia muito sangue, muitas verdades difíceis, muito perigo ainda à espreita nas margens. Mas ao dar meu primeiro passo em direção a Adrienne, vendo seus olhos se aquecerem com amor e orgulho, eu soube que havia feito a escolha certa. Ele me sequestrara, sim, mas no processo, eu encontrara não apenas um protetor ou um parceiro, mas um lar. Adrienne pegou minhas mãos quando eu o alcancei, seu toque gentil, mas possessivo. Pronta? Ele murmurou. Sorri para ele. Toda a dúvida desapareceu. Pronta? Enquanto trocávamos votos sob o céu azul claro, entendi a verdade que se formava desde aquela noite chuvosa fora do hospital. Adrienne Russo de fato me sequestrara, mas eu roubara algo muito mais valioso em troca. Eu havia roubado o coração dele e o guardaria ferozmente, assim como ele protegia o meu por todos os dias que